Olá, seja bem-vindo ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. O dia de hoje é um dia muito especial que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. A história dessa grande profissional, ela é enriquecedora, eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender. Seja muito bem-vindo ao Fala FM. O Fala FM ele tem o objetivo de trazer o protagonismo a esses profissionais de facilities que têm ajudado na construção desse setor, comunidade, dessa área que ela é tão especial e tão importante, que tem sido cada vez mais um protagonismo dentro das empresas como um todo. Nesse sentido, quero aqui introduzir Renata Aleixo, uma grande profissional. Neste episódio, vamos ouvir um pouco mais das experiências de uma profissional com mais de 20 anos. Atualmente, ela coordena a área de facilities da PicPay. Renata Aleixo, seja bem-vindo, um grande prazer. Obrigada, prazer estar aqui. Vamos lá então, fique à vontade de trazer aqui um pouquinho mais onde você nasceu, curiosidades, sua formação, né, e a sua jornada profissional como um todo. Bora lá. Eu nasci no Espírito Santo, sou capixaba, nasci em Vila Velha. Eu sou administradora de formação, sou especialista em finanças. Continuo estudando aí assuntos diversos, sou bem curiosa, gosto muito de estudar. E eu entrei na área de facilities formalmente no meu terceiro emprego, assim, tendo a consciência de que o que eu fazia já era facilities. Nas primeiras 2 experiências de trabalho, na verdade, eu já atuava, mas eu não tinha conhecimento do escopo. Então, eu cuidava de food, de eventos, apoiava na gestão de frotas de veículos, algum relacionamento com o proprietário ali. Enfim, no meu terceiro emprego, eu me dei conta que eu atuava com isso, porque eu trabalhei numa fiscalização de um contrato aí, de uma parceria público-privada lá no Espírito Santo. Seria o Poupa Tempo Capixaba. Lá se chama Faça Fácil. Faça fácil. Faça Fácil. E aí eu tinha que fiscalizar toda a estrutura física, serviços. E eu fui estudar um pouquinho mais. E aí, né, dei um Google e me dei conta de que aquilo era facilities. Olha que legal. E a gente está falando isso mais ou menos há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás, isso. Ou seja, bem no momento que facilities estava sendo ali... Opa, o que é facilities? Estava tendo ali ganhando um corpo, um nome bonito, enfim, estava ganhando forma ali. Exatamente. E aí, passava o dia fazendo essa fiscalização, e aí engenharia, estoque, o serviço, a qualidade mesmo, gestão de filas, enfim, era algo bem complexo. Foi muito agregador, foi um aprendizado incrível para mim, e depois dali foi só facilities. E faço facilities hoje, trabalho com isso, com o FM. Estou aí, passei por algumas empresas desde essa experiência e agora em São Paulo, porém cuidando de alguns escritórios aí no Brasil. Fantástico. E você gosta de facilities? Gosto de facilities. O que mais te encanta? O que mais me encanta, eu acho que é conseguir fazer uma entrega concreta no final do dia. Trazer a percepção de que existem pessoas que cuidam daqueles escopos com carinho, como deve ser cuidado, e receber algum reconhecimento por isso. É gratificante, motivador, ter essa experiência. No final do dia é isso. É muito bacana quando você traz aqui um pouquinho como que você chegou em facilities, como que facilities conectou com você, né? E eu costumo dizer que a gente tem que ter características e comportamentos, muitas vezes, a estar em busca desses novos desafios, né? Os desafios, Renata, eles chegaram até você ou você teve que buscar? Como que foi isso? Eu acho que é um misto, né? Nós temos que estar preparados para quando a oportunidade chegar. Senão ela passa por você. As oportunidades, elas não são para todo mundo, não são as mesmas para todo mundo, e você tem que
estar preparado naquele momento. Então, a minha formação ela já me dá um perfil um pouco generalista. Claro que eu tenho preferências por algumas áreas que eu fui afunilando até chegar no nível de desafio que eu estou hoje, me desenvolvendo ainda, porque o aprendizado ele é infinito. E eu sempre trago isso para o meu time, que a gente não está passando por uma empresa só para pagar boletos no final do dia. Sim. A gente precisa sempre estar em constante desenvolvimento, porque uma hora a sua vez chega e esteja pronto para isso. E aí, seja lá o que for preciso, uma pós, um curso técnico, uma experiência, participar de projetos, um benchmark, uma troca de experiência com um gestor, com um colega, tudo isso agrega na carreira e no desenvolvimento de qualquer profissional. Por que não do Facilities? Com certeza. E você tocou num ponto extremamente importante que é a formação, né? E quando a gente fala de uma área nova, que foi reconhecida, legitimada, que teve a conquista do seu CBO, né? Que foi uma conquista, acho que super importante, né? Para o profissional de Facilities como um todo. Como que era buscar capacitação em Facilities? Porque eu acredito que não teria tantos cursos, tantos conhecimentos. É até importante você trazer aqui um pouquinho desse seu olhar, porque muitos dos nossos ouvintes querem buscar, né, esses aprendizados, essas experiências. Eu costumo dizer que quando eu estava ali naquele momento de decidir a minha formação, né, nem sabia o que era Facilities, nem existia Facilities. E hoje você já começa a ver profissionais, você, opa, eu quero seguir a área de Facilities. Sim, né? sim. E isso é muito bacana. Uhum. Claro que quando eu me formei né, na graduação há 10 anos atrás, não era tão comum cursos específicos para a área. Eu acredito que profissionais um pouco mais antigos, até do que eu, né, com mais experiência, a base para estar na profissão hoje de todo aprendizado foi tentativa e erro. Eu faço no dia, eu tenho alguma similaridade com esse escopo, eu aprendo à medida que eu faço. Exemplo, tem uma obra para fazer. Às vezes eu só fiz uma obra na minha casa. Uma expansão corporativa, uma reforma, ela é muito mais complexa, muito maior, com um custo muito, muito maior. E você vai aprendendo ali na hora. Hoje, por sorte, né, e uma coisa muito boa, temos cursos, diversos cursos aí no mercado que te preparam melhor, de uma forma mais técnica, mais assertiva, para que você esteja na posição correta ali, com o conhecimento necessário. Vejo muitas escolas hoje trazendo esses cursos, preparando esse profissional, o que facilita na jornada. E, claro, cabe a cada profissional decidir se ele vai... Eu sou engenheiro de formação, eu quero seguir na área de hard. Ou, não sei, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, vou seguir na parte de eventos, de viagens, né? E aí vai dar preferência de cada um. Mas hoje, esse cenário eu vejo que vem melhorando. E eu imagino que daqui 5, 10 anos, em cada esquina tem uma escola de Facilities. o que seria um sonho muito bom. E o bacana de trazer esse olhar que você compartilhou é que o escopo do profissional e dos desafios e responsabilidades cada vez ele aumenta mais, né? Você falou assim, eu tinha um profissional generalista num primeiro momento, mas eu queria muito ouvir o seu olhar, cada vez mais profissionais especialistas em temas dedicados, que conhecem profundamente os temas dentro dessa estrutura. E você como uma gestora que está ali à frente, né, como que você vê tudo isso, né? Generalista e especialista na gestão desse grande ambiente. Eu costumo brincar, eu acho que todo profissional e gestor de Facilities também, que todo escopo que ninguém quer é de Facilities. Então, hoje você dorme com 10 escopos na sua caixinha e amanhã você acorda com 11 porque a RH não quer cuidar de fretado.
e talvez você nunca atuou, você não tem ideia de como funciona e você precisa se preparar para cuidar de mais um escopo que parece fácil, ter uma van que leva o seu colaborador do escritório para uma estação de metrô, enfim. Mas não é tão simples assim, porque envolve segurança Entre outros e outras aspectos. questões. E claro que o profissional generalista é bom ter é sempre bom ter um perfil assim, porque é o profissional que ele consegue ir atrás da informação. Às vezes ele tem uma ótima agilidade, um ótimo nível de absorção de conhecimento para trazer aquela prática para um escopo novo. É ótimo. E o generalista, ao mesmo tempo, também é necessário. Um time só generalista não roda bem, ou só especialista também não. Seria ótimo ter tantos analistas abrangendo todos os escopos com um nível de especialidade profundo. Seria ótimo. Mas a realidade do profissional de facilities não é assim, né? Temos times enxutos, reduzidos. Às vezes temos pessoas com mais experiência ou pessoas que acabaram de sair de uma formação específica com aquela propriedade ali para atuar. Então, acredito que para um gestor ter o time com os dois perfis é o melhor dos mundos. E principalmente, né, eu gostei muito de uma fala que você trouxe aqui, né? Você dorme com uma quantidade ali de responsabilidades, mas você acorda muito mais. Que muitas vezes, opa, quem que cuida disso? Não, é facilities. Facilities tem que ter essa visão, tem que ter esse olhar e acaba sendo esses desafios. Sim, sim. Né? Facilities está no centro hoje das empresas, das organizações, conectado com as pessoas, né? E principalmente quando a gente traz nesse olhar os negócios, né? O quão importante é o profissional de Facilities estar conectado no business para poder, no final do dia, contribuir, agregar, engajar e chegar na grande meta que temos, né? Nos desafios que temos. Como que você vê esse olhar, né, do profissional de Facilities conectado no business, na sua essência? O time de Facilities, como ele cuida do bem-estar das pessoas, do conforto que elas vão ter, seja em casa ou no escritório, muitas vezes, se ele não está atento à movimentação da empresa, ao momento de empresa, direcionamentos que vêm de cima, não vai dar certo. Esse descasamento, ele prejudica muito qualquer operação que você vai fazer. Às vezes a empresa vai passar por um tombamento, por exemplo, de alguma operação, e o Facilities precisa proporcionar uma jornada 24/7. Que muitas vezes os escritórios não estão preparados. E aí você precisa adequar seus contratos, seus insumos. Precisa, muitas vezes, também trazer uma contratação para cuidar daquele projeto específico. E é muito bom quando nós, profissionais da área, entendemos isso. Claro que tendo muitas trocas, algumas trocas com alguns colegas aí pelo Brasil, vejo que nem todos os profissionais têm acesso a essas informações, o que prejudica um pouco. Mas como um bom profissional de Facilities, a gente come pelas beiradas, ligo para um, pergunto para outro, e aí a gente vai avançando. Mas sim, é essencial estar alinhado com os projetos de empresa, com direcionamentos, com o momento, com estratégias importantes que ela vai operar aí no mercado para a gente conseguir dar o suporte que todas as áreas precisam para que a empresa tenha sucesso, agora ou lá na frente. Você sabe que eu estava numa conversa com um outro profissional de Facilities interagindo e ele trouxe ali o ponto que, muito conectado com o que você trouxe aqui, né? Que a produtividade. Profissional de Facilities conectado no business, ele traz uma produtividade para o ambiente, para o workplace de um modo geral, muito maior, né? Que está engajado com as pessoas, ouvindo, entendendo e satisfazendo de um modo geral, né? Os desejos primários ali no como um todo, porque a gente está muito conectado e a gente passa grande parte do nosso tempo dentro dos ambientes, né? E esses espaços têm que estar de uma forma adequada para a gente estar bem, né? Sim.
e naturalmente poder produzir, engajar e desenvolver como um todo. Isso. E o Facilities, ele tem um olhar mais técnico também, tanto para trazer soluções criativas e mais adequadas para aquele projeto que vai acontecer, ou para trazer limites e freios também, né? Freios e contrapesos. Às vezes, a área tem uma ideia muito criativa de algum projeto, um evento, ou seja de prazo, ou seja de custo. Ela está indo numa direção e quando ela consulta o Facilities, ela tem uma visão mais concreta daquilo que ela pretende fazer. Então, a gente chega e fala, olha, você está orçando X, mas você não vai conseguir fazer tudo isso. Vai por esse caminho, considera isso e segue seu projeto. Muitas vezes conseguimos apoiar até com justificativas técnicas para que a área consiga aprovar aquele projeto, né? Consiga fazer uma defesa mais eficiente e chegar onde ela quer. E a gente sempre... o nosso desafio no final do dia é mostrar para as pessoas o quão estratégico o meu time pode ser para apoiar o seu. Eu não sou só a coordenadora da limpeza, das frutas, das passagens aéreas. Não, eu posso te trazer dados importantes para que você tome decisões baseadas em fatos. Trabalhamos com o bem-estar e conforto, que é uma percepção subjetiva do dia a dia, mas também trabalho com fatos e contra fatos, não há argumentos. Com certeza. A gestão de dados ela tem ganhado, junto com a área de Facilities, esse protagonismo, né? Para ajudar a tomada de decisão e principalmente naquilo que esteja conectado com o business na sua essência. Esse é uma perspectiva que a gente vê e que é um grau de maturidade, né? Onde muitas empresas, muitas vezes, por incrível que pareça, eu não tenho ainda esse profissional de Facilities, mas eu coloco ele e aí eu tenho uma jornada, né? O grau de maturidade que a gente vai evoluindo, né? Sim. Essa questão de dados é algo que vem surgindo no mundo. Nós produzimos dados diariamente, muitos dados. Empresas mudam suas estratégias de anos, baseado em dados novos que elas conseguem coletar e avaliar. E por que o Facilities não pode racionalizar toda a sua operação em dados também? Claro que a nossa operação é física, né? Então, na maioria das vezes. Temos que estar ali com o técnico, executando uma obra, executando uma manutenção, uma limpeza. Mas para chegar numa melhoria, numa benfeitoria, numa modernização, às vezes, de um serviço, de um maquinário, eu posso trazer informações técnicas para minha gestão ou para minha defesa daquele projeto, baseado em dados. E aí eu trago um exemplo que vivi nos últimos anos, de que como eu convenço o meu gestor de que o custo no final do dia é muito menor de ter uma máquina de café automática do que uma copeira num risco de segurança do trabalho enorme, manipulando água quente todos os dias, várias vezes por dia, baseado em dados. No final, você vê que o investimento necessário é menor do que esse risco. E são dados financeiros, são dados que eu busco no mercado sobre acidente de trabalho, são dados de qualidade mesmo, porque é muito bom para o colaborador chegar a qualquer tempo e ter um café prontinho. E às vezes eu tenho que aguardar a copeira passar o café, aí conversa e volta, esqueci o pote, esqueci o açúcar. E quando eu vi, eu perdi 20 minutos aguardando. Sim. Enfim, são dados que nós buscamos no dia a dia, dados que as máquinas de ar-condicionado produzem, geram para nós. Eu pego esses dados, eu avalio chamados, eu avalio se uma máquina ela vai parar ou não, trago uma solução para isso. Enfim, racionalizo a minha operação em números e informações palpáveis, concretas, e trago melhorias e estratégias para a empresa, seja de economia de custos, seja de um escritório super tecnológico, moderno, criativo, enfim.
Renata, você trouxe aqui, acho que, pontos importantes e eu queria que você explorasse um pouco mais ali. Na sua visão, quais são as principais competências e comportamentos que um bom líder, né, desse novo profissional de FM que a gente tanto fala, tem que ter para ele poder desempenhar os papéis no dia de hoje? Temos uma habilidade que ela tá na moda, mas que ela une muitas outras. É difícil, mas é um desenvolvimento constante. E eu estou falando de inteligência emocional. O pós-pandemia mudou a forma de trabalhar, mudou a pressão no trabalho, a forma de encarar as demandas. E quando eu tenho essa habilidade desenvolvida, eu conecto muitas outras. Eu conecto resiliência, que também está na moda, mas na velocidade que as coisas precisam acontecer no mundo e na nossa área, ter essa habilidade, essa adaptabilidade faz toda a diferença. Estar atento à gestão de pessoas também é muito importante, porque a entrega do gestor é a entrega do time. Se o meu time não está bem, as entregas também não estarão. E a minha também não vai ser feita no final do dia. Então, eu preciso estar atento ao meu analista, ao profissional que vai trabalhar comigo, porque às vezes naquele dia ele não está bem. E dependendo da demanda que vier e como vier, eu vou desmotivar mais do que ajudar. Claro que nós não somos psicólogos, eu não vou chegar nesse nível, né, de atuação. Mas a gente conhece quem trabalha com a gente, eu conheço o meu gestor, conheço o meu analista, conheço o meu time, conheço o meu fornecedor. E estar atento para isso faz toda a diferença. E um constante desenvolvimento, aí para fechar, para o gestor também, aí eu falo de habilidades técnicas também faz parte. Estar atento ao que é tendência no mercado, estar atento à necessidade que a empresa tem para trazer uma solução condizente com aquilo, também faz parte. Conseguir identificar que o meu colaborador ele precisa mais de X solução do que Y, então não vou gastar minha energia aqui, vou gastar minha energia ali, também faz toda a diferença. Esses foram os aprendizados de Renata Aleixo. Sensacional. Muito bacana. Renata, eu costumo dizer que todo grande profissional, ele teve na sua jornada desafios, aprendizados, frustrações, né? Os projetos, cada projeto um novo desafio ali que a gente teve, né? E naturalmente a gente tem ali na nossa jornada profissional bons projetos que a gente traz aqui. Se você puder compartilhar conosco ali 1, 2, né, que tiveram aprendizados importantes, seja para você, para as pessoas do time que foram envolvidas, e você puder compartilhar conosco, vai ser um grande prazer. No escopo que eu tenho hoje, eu cuido de viagens. E aí, né, recebemos uma missão em determinado momento aí, uma empresa que eu trabalhei, de segurar os gastos, organizar, controlar, trazer qualidade para esse escopo. E aí fizemos uma proposta arriscada de uma política bem robusta, bem minuciosa para a companhia. A ideia foi comprada pelo investidor, pela diretoria. Aplicamos essa política, rodamos. E para amarrar, melhor ainda, trouxemos uma plataforma de viagens, de reservas de viagens, que naquela época fazia todo sentido para a gente. Para dar mais liberdade, mais autonomia para o colaborador viajante, fazer no tempo dele, escolher a cargo dele, preferência dele, e dividimos com o gestor a responsabilidade do compliance, da gestão do custo, o que antes era um gargalo no time. Então, foi interessante porque não tivemos medo da resistência, porque toda mudança traz resistência. Sim. E é normal, faz parte do jogo. Mas fomos bem confiantes. E tiveram algumas reclamações, mas, poxa, você comprava para mim antes. Fala, mas agora você compra no seu tempo, no seu jeito, você escolhe, você vai fazer. Olha que coisa boa.
E deu muito certo. Realmente conseguimos organizar, conseguimos mexer nos números. Posteriormente, né, a empresa ficou mais madura, nós trouxemos uma outra solução mais moderna, que também deu muito certo. E o mais interessante foi que o colaborador, que é o cliente desse escopo, nessa segunda movimentação, a resistência foi muito menor e reclamações quase zero, porque ele já estava comprado com o objetivo da empresa, a cabeça dele já estava adaptada para esse momento de empresa, para esse nível de compliance e, enfim, foi um case bem legal. Eu adorei quando você falou assim, a gente teve que organizar a casa. E eu gosto muito de conectar com um tema muito importante que eu falo que é a gestão de processos, né? E eu queria até aproveitar assim, os processos lá atrás, naquele... Porque viagens é um tema muito sensível, né? Quando você mexe ali, sempre tem ali um... Opa, aquele que eu tiro do... Né? Fica mais desconfortável. E os processos estavam claros e definidos naquele momento? Ou foi uma grande oportunidade ali de você poder rever muitas vezes as etapas, de implantar um sistema? Esse foi algo que tinha esses desafios na visão de processos? Os processos não eram bem definidos, mas as dores eram. As dores eram muito claras. E aí vimos uma oportunidade de resolver uma dor do time, um gargalo que existia para a companhia e fortalecer uma competência, um pensamento da empresa em geral. E aí, uma política, ela é um procedimento criado, é um fluxo que ele é desenhado e ele tem um objetivo para acontecer. E aí vimos essa oportunidade. Trazer isso mais minucioso e robusto também foi uma aposta correta, acertada naquele momento. Acho que essa é a melhor palavra. Porque arriscamos no controle um pouquinho maior, mas que no final das contas trouxe mais visibilidade, trouxe mais assertividade para o gestor que vai manipular aquele orçamento, trouxe um grau de previsibilidade muito maior também. E, de novo, estamos falando de despesas, de conforto no deslocamento e também de dados. Sim. Porque ter um software, uma plataforma, uma ferramenta tecnológica para te apoiar, ela te traz muitos benefícios. Talvez muito mais benefícios do que contratempos, eu acredito. E foi um processo... muitas vezes os processos eles vêm para organizar. Parece chato no começo, mas quando eu olho para trás, eu me sinto mais segura quando eu tenho algo definido. E para o Facilities, que já tem uma vida louca, ter um processo claro é ótimo. E é bacana dizer, porque quando a gente fala gestão de processos, eu preciso entender as etapas, os desafios, colocar numa ordem. E o dia a dia de Facilities é muito dinâmico, é intenso, são os desafios, são os problemas que acontecem todo dia e a gente tem que atuar ali, né, na resolução. E o bacana é que quando você passa por essa etapa, né, e entrega uma solução, a empresa, inclusive, ela te dá, ela legitima naturalmente, fala assim, olha que bacana, tínhamos uma dor, conseguimos superar essa dor, né? Qual que é o próximo desafio agora? Qual que é o próximo jornada? Ou seja, nunca tá parado, né? Eu costumo dizer que a área de Facilities sempre está em movimento, conectado com os desafios da companhia, porque naturalmente a empresa cresce, a empresa tem seus desafios, e os desafios eles são outros desafios, né? Esse desafio foi resolvido, mas quais são os outros desafios? Uma entrega é sempre combustível para outra. Você faz uma entrega boa e o nível de expectativa sobe para a próxima e você se desafia. Eu trouxe uma solução de custo baixo, de alcance enorme, ótimo, a companhia adorou e eu não vou entregar menos do que isso na próxima. E ao contrário também. Poxa, fiz uma entrega não tão legal. Não consegui chegar onde eu queria. A próxima eu não vou errar desse jeito, porque eu aprendi, né? Eu passei por isso. E
volto, recalculo a rota, revejo minha prioridade, né? Que lidamos muito com isso, esse senso de priorização. E volto pro ringue, volto pra luta. Às vezes muda o oponente, muda o tempo, muda o prazo. Mas o que a gente aprendeu tá aprendido. Então, a partir de agora é coisa nova, desafio novo, entrega boa e vai. Com certeza. Nesse projeto que você compartilhou, né, tenho certeza absoluta que a tecnologia teve um papel importante ali. Desenvolvendo uma plataforma, trazendo um pouco dessa característica, né? No seu olhar, né, Renata, eu queria que você explorasse um pouquinho aqui, qual que é a perspectiva, facilities e tecnologia nessa visão? Temos a possibilidade hoje em dia de trazer tecnologia para muitos processos. Às vezes temos o pensamento errôneo de que tecnologia incorre em um custo muito alto, e não é verdade. Posso citar algumas tecnologias que já fazem parte da nossa rotina, que muitas vezes não valorizamos, mas quando olhamos para trás vemos a diferença que faz. O exemplo são ferramentas que hoje nós conseguimos compartilhar em tempo real, aumentando a velocidade das nossas entregas, a criatividade que conseguimos proporcionar. Temos aí Microsoft Online, G Suite Online, e como é bom eu conseguir desenhar um projeto com o meu time inteiro em vários locais do Brasil, editando a todo momento, tendo uma conversa ali que no passado eu teria que viajar para fazer. E hoje não é mais necessário. Então, eu tenho um vídeo, eu tenho um doc que eu consigo abrir e fazer, eu tenho um Slack, eu tenho um e-mail, eu tenho um WhatsApp, eu tenho tudo. Já faz parte da nossa rotina, isso é tecnologia e a gente só tem que aproveitar. E outras coisas que surgem, né? Eu sempre falo muito e trago para o time os componentes da indústria 4.0. Seja numa planta fabril ou corporativa, podemos trazer soluções tecnológicas e às vezes que o custo nem é tão alto assim para o nosso dia a dia. Temos várias empresas, por exemplo, que trabalham com soluções que dizem quando a sua máquina vai parar, por exemplo, que lá no passado a gente não tinha, era acerta a preventiva, corre, faz a corretiva e não deixa parar. Ou só para por 24 horas, aí é o seu SLA. E hoje a gente consegue prever. Há 5 anos atrás, isso era algo muito caro. Não tão acessível para tantos facilities por aí. Hoje já é mais fácil de alcançar. E diversas outras soluções. Então, ter a estratégia, saber priorizar essa tecnologia para dentro dos nossos escopos faz sim diferença no final do dia. E eu gostei muito de uma fala sua, né? Que as entregas são combustíveis para as novas entregas, né? E quando você traz exatamente desse paralelo, desse olhar, eu vejo que naturalmente é um grau de maturidade, né? Então, você dá um passo, né? Tem uma jornada pela frente e o ecossistema da companhia é ele que tem os privilégios de conseguir entregar aquilo que vai além, né? E muito conectado nisso, o protagonismo de facilities, né? De estar no centro da companhia, estar conectado com os colaboradores, estar conectado com os projetos e trazendo essa visão. Quando a gente olha numa perspectiva desse profissional de facilities, para os próximos anos, assim, como que você enxerga o futuro do FM? É uma área que estava em construção, que teve o seu reconhecimento, mas e agora? Como que no seu olhar será esse futuro? Perpetuar esse protagonismo é um desafio bem grande. Saímos de um momento de área onde eles acham que eles conseguem fazer isso, com certeza conseguem, mas aí trouxe uma conotação um pouco fria da área para a empresa. Às vezes estamos tão submersos na correria do nosso dia a dia, da operação, que a gente toma conta,
que esquecemos que o relacionamento com as áreas, com os nossos fornecedores, com o nosso investidor, faz toda a diferença. Me colocar à disposição do colaborador, que no final é o meu cliente, é essencial para mim. Então, por que não passar por ele e construir um relacionamento? Passei na área de financeiro, construí um relacionamento, na área de TI, nas áreas techs, na área de RH, e conectar tudo, né? Eu tenho... Ser um business partner, ali você disse. Isso. Eu tenho que deixar claro para o meu cliente de que eu estou aqui para atendê-lo. Claro que às vezes eu não vou conseguir fazer naquele momento, mas com certeza eu vou atendê-lo de alguma forma. E deixar isso claro para as pessoas, às vezes esquecemos, às vezes não é nossa prioridade. Quero tanto finalizar essa obra que esqueço de perguntar para quem vai ocupar se faz sentido essa solução ou não. Então, acredito que para o futuro de facilities aí, seja a gente achar um equilíbrio, né, entre a nossa competência técnica, entre esse relacionamento, que é o feeling, que é a habilidade de se relacionar com as pessoas, para chegar no momento em que tudo case, que vai além de gostar, né? Além de achar a Renata simpática, é saber que o time está aberto a essa hospitalidade, a esse atendimento, a esse conforto, a esse bem-estar. Sensacional, adorei esse seu olhar dessa conexão com a área de negócio, né? E fazendo um paralelo aqui, né? A área de facilities, ele cuida do show, é a hora do show. E para o show ser um show, o quão importante é você ouvir, estar conectado, estar engajado, né? Entender, e mais do que isso, qual que é a expectativa do meu público para na hora do show eu conseguir entregar o que vai além, né? E esse olhar, putz, foi totalmente enriquecedor. Eu tenho certeza absoluta aqui que os nossos ouvintes estão adorando aqui e trazendo um olhar muito bacana. O RH, ele vende o emprego, e quando o colaborador ele entra para a empresa, a gente vende o encantamento. Parece que é só uma frutinha, mas não, é um mimo para você. Ela já vem higienizada, vem prontinha para o seu consumo. O cafezinho, ele tem um chocolatinho ali diferenciado. O carpete deixa o ambiente mais confortável, interfere na temperatura. As cores também te deixam mais animados ou não, ou é para você ficar mais tranquilo. As soluções de salas de reuniões também, para você não precisar se deslocar a todo momento, não perder tempo, não se estressar no trânsito, dentro de um avião. Tudo isso é construído com muito cuidado, com muito carinho, com muita lógica também, para o nosso público, para o nosso cliente. Muito bom, muito bom. Renata, você trouxe um pouco desse seu olhar, e aí eu acredito muito assim que parceiros estratégicos nos ajudam, e o quão importante é no seu olhar. Queria ouvir um pouquinho mais de você. Parceiros estratégicos, como construir, como engajar, como envolver no seu olhar? Uma parceria, ela é uma mão de via dupla. Então, eu vou ao mercado buscar parceiros que eu confio e que conseguem me atender no escopo, no prazo, no custo que eu preciso, e também me coloco à inteira disposição dele. Qualquer problema que ele tiver com qualquer coisa, consulta, estou ali para ele. E para o profissional de facilities, um parceiro interessante que case tudo isso é essencial. Nós não somos tão técnicos assim no final do dia a ponto de pegar um martelo e fazer uma demolição. Mas eu ter um parceiro, construir essa parceria com alguém que vai fazer isso de uma forma segura e adequada, vai mudar o meu dia, vai mudar a forma como as pessoas enxergam a minha área, vai mudar a forma como a gestão encara o meu resultado. E é essencial, é estratégico, é tudo de bom. E essa é uma relação que vai além, né? Que cria uma longevidade. Quando você tem exatamente essa conexão e a empatia que você trouxe tanto aqui como ponto de inferência de um modo geral.
Sim, a ideia é ter parcerias longas, né? A rotatividade, ela traz alguns prejuízos ruins aí para nossa área. Se eu tenho um fornecedor acostumado com o meu condomínio, ele conhece as regras, ele sabe a hora que ele pode usar o elevador, como parar no estacionamento. E isso é um aprendizado que a gente constrói com o tempo. Parcerias longas e duradouras é o melhor dos mundos. Quando vamos ao mercado, o que a gente visa é isso. É um parceiro que vai me atender por muito tempo. Tanto que prazos de contrato, eles não são de meses, né? A gente sempre gosta de trazer anos, porque acreditamos que vai dar certo. E a gente trabalha para isso. Existem intercorrências no caminho, mas também faz parte do jogo. Às vezes, naquele momento, não é o melhor para a parceria, mas também sempre busco deixar portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. No futuro, eu quero estar bem o suficiente com aquele parceiro para voltar e dizer, olha, não deu certo lá atrás, mas agora pode dar. Vamos voltar a nos falar? E vai. Fantástico. Renata Aleixo, olha, queria te agradecer imensamente aqui, o papo super gostoso, prazeroso, conhecer um pouquinho mais da sua jornada, carreira, aquilo que você acredita, aquilo que te trouxe até aqui, né? E isso isso é seu, isso que é o mais bacana. Tenho certeza absoluta também que quem está junto conosco aqui também ouvindo, adorou o papo e foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço a NET Globe por me receber. Espero aí virar uma parceria longa. E agradeço, me coloco à disposição. Para quem quiser me contactar também, consulta, Bente, a gente gosta de olhar para o mercado, trocar experiências, é bem bacana. Obrigada. Essa é uma característica que eu adoro do profissional. Um profissional aberto que está muito para trocar experiência, né? Uma comunidade que tem grupos de WhatsApp, aprendizados. Isso é sensacional, isso é muito bacana. A gente tem que aproveitar a parte boa também, né? Não é só trabalho no final do dia. Parece que é só profissional, mas é pessoal, né? Nossa carreira, nosso desenvolvimento, é o tempo de qualidade. Então, sim, estamos aí. Fantástico. Renata Aleixo, olha, deixo aqui um espaço para você fazer agradecimentos, menções, fique à vontade. Agradeço a algumas pessoas, né, que participaram aí dessa jornada, não vou citar nomes para não ser injusta, e também mando um oi especial para o meu time hoje. Temos a liberdade hoje de ser bem unido, de trazer uma alegria para o nosso dia a dia, temos espaço para trazer opinião, criatividade, então um abraço especial para essas pessoas. Fantástico. Renata Aleixo, muito obrigado, foi um grande prazer. E você que tem uma jornada, uma carreira, que queira estar conosco compartilhando, seja bem-vindo. Aqui é um convite para você estar aqui conosco. O Fala FM tem esse papel de trazer o protagonismo, né, e de conhecer histórias de grandes profissionais que têm ajudado na construção e formação dessa área tão importante. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais! Tchau!